Boa tarde, meus amores. Vamos dar continuidade aí, né? Na semana passada nós estudamos as plantas sem sementes e hoje nós vamos estudar as plantas com sementes, tá? Página 141. Já estudamos, né, meus amores, lá no 7º ano, que uma das plantas sem semente são as gimnospermas, né? As gimnospermas, pessoal, elas são uma evolução das pteridófitas, né? São plantas com sementes, mas com sementes nuas, né? Ou seja, sem o fruto. Essas sementes, ela contém um embrião e uma reserva nutritiva, né? Que vai servir de alimento para o embrião. As gimnospermas, pessoal, nós já sabemos que elas possuem os vasos condutores, né? Ou seja, tem o canal de seiva bruta e seiva elaborada, né? E a maioria de espécies tem o caule bem leioso, né? Ou seja, bem de forma de madeira, né? São plantas de grande porte. Por isso, algumas espécies desse grupo, né, como eu acabei de falar, atingem metros de altura, né? Já estudamos sobre isso, né, pessoal? Nós temos as sequoias como exemplo de gimnospermas, né? Muitas espécies de gimnosperma, pessoal, foram introduzidas no Brasil como plantas ornamentais, né? Ou por seu valor econômico, né? No país, há pelo menos 22 espécies de gimnospermas, tá? De plantas com sementes nuas, né? A tia tá explicando bem rápido que vocês já estudaram, né? Na reprodução, pessoal, nas gimnospermas, a fase duradoura do ciclo de vida é o esporófito, né? Que vai liberar os esporos, que corresponde à parte visível da planta. O gametófito é muito reduzido e se desenvolve no interior dos estróbilos, né? Estrutura de reprodução. Os estróbilos, eles podem ser masculino ou feminino, né? Na maioria das espécies atuais, os estróbilos têm a forma de cone e são popularmente chamados de pinhas, tá? Então, a parte reprodutiva da planta vai ser conhecido como pinha, tá? Que vai abrigar os estróbilos, né? Aqui nós temos um exemplo muito grande, né? Da reprodução, os esporos sendo lançados, né, pelo vento, né, esses esporos vão encontrar lá com o tubo polínico, né, gente, todo esse conteúdo vocês já estudaram, né, até já fizeram um desenho, né. Continuando, nós temos as angiospermas, que são as plantas mais completas que existem, né? Porque elas possuem flores, sementes e frutos, né? Nós sabemos que a flor, ela vai ser a estrutura responsável pela reprodução, né? Por isso que é muito importante os agentes polinizadores, porque são eles que atuam aí na reprodução, né? Aqui nós temos todas as partes de uma flor, vocês também já sabem, porque vocês até fizeram o desenho, né? E a reprodução, que nós sabemos que o ciclo de vida das angiospermas dependem, né? Também apresenta duas gerações que se alternam. O esporófito, que é a fase duradoura, né? Ou seja, é a planta, né? Ou seja, é a planta que vemos e que quando adulta produz flores. E o gametófito, que é muito reduzido e se desenvolve dentro da flor, né? Então, tanto na gimnosperma como nas angiospermas, a fase duradoura é o esporófito, né? A fase visível. Nós temos a polinização, né, pessoal? Que é o transporte de pólen, né? E o pólen das anteras para o estigma de uma flor. Normalmente ocorre pelos agentes polinizadores, né, pessoal? Abelhas, borboletas, morcegos, né? Que são atraídos pela cor da flor, né? Eles vão até lá para poder retirar o pólen, né? E acabam levando a estrutura reprodutora da planta, né? E nós temos também a polinização por agentes físicos, né? A polinização por agentes físicos, como o vento, a água, depende muito do caso, né? Pois nem sempre o movimento desses agentes ocorre em direção às flores. Então, é mais comum ocorrer pelos agentes polinizadores, tá? Algumas adaptações aumentam as chances de sucesso, né? Como a estigma grande, como os anteras apoiados sobre haste comprida, né? A produção de grande quantidade de pólen, o grão de pólen com um formato que facilita a flutuação no ar ou na água, né? Então, todos esses fatores aqui vão ser precisos e chamam a atenção no caso de quando é pelos agentes físicos, né? Vento e água, tá?
As flores polinizadas pelo vento são, em geral, pequenas, pálidas e não emitem odor. Por quê, pessoal? Como a tia falou lá, a tia até trocou pelo pólen, perdão, tá? Porque as abelhas, os morcegos, eles vão atrás das flores chamativas porque eles querem o néctar, né? E quando eles retiram o néctar, eles acabam levando o pólen, né? Uma flor pálida não chama a atenção de uma abelha, não chama a atenção dos agentes polinizadores, né? Somente dos agentes físicos, tá? A polinização pelos animais, pessoal. Os animais polinizadores procuram as flores em busca de alimento, que é o néctar, né? Um líquido que contém açúcar e se acumula na base da flor ou os grãos de pólen, né? Esses alimentos são ricos em substâncias nutritivas. Como a tia falou com vocês, eles vão atrás desse néctar, né? Mas ao ir atrás desse néctar, grudam no corpinho desses agentes polinizadores o pólen. Aí eles levam o pólen de uma planta para outra planta, né? Ou seja, de uma flor para outra flor. E tem os frutos e sementes também, né, pessoal? Que também atuam como órgãos germinativos, né? As angiospermas são encontradas em quase todos os ambientes, né? Isso se deve a outro motivo. Há frutos e sementes que também podem ser carregados, podem ser dispersados pelos animais, né? É o que nós vamos ver aqui na próxima página, né? A dispersão das sementes. Muitos animais, pessoal, se alimentam dessas sementes, se alimentam desses frutos. E como eu falei com vocês lá no 7º ano, ao defecam essas sementes inteiras que vão germinar. Outros carregam pelo seu pelo, como é o caso dos mamíferos, né? E ao cair no chão, essas sementes também vão germinar. Isso é diferente de agentes polinizadores, tá? Isso são dispersão, principalmente de frutos e sementes, tá? Aí nós temos aí os frutos carnosos, né? Que chamam a atenção desses mamíferos, que chamam a atenção dos animais, né? Que ao se alimentar, né? Vão se alimentar desses frutos e dessas sementes e ao defecar, vão defecar já a semente inteira que vai germinar. Tranquilo esse capítulo, né, meus anjos? Capítulo que vocês já estudaram, a tia só deu uma pincelada, né? E nós temos uma grande diversidade de angiospermas, já estudamos, né, pessoal? Nós temos a monocotiledôneas, que é formado por um só cotiledôneos, estudamos no 7º ano. Nós temos o dicotiledôneos também, né? Ou ecodicotiledôneos, que são formados por 2 cotiledôneos, né? Já estudamos também. Pessoal, agora a tia vai pedir para que vocês estejam realizando a atividade da página 148 e 149, tá? Qualquer dúvida, a tia tá aqui online. Acredito que vocês vão tirar esse conteúdo de letra, porque é conteúdo que nós só estamos revisando, tá? Fiquem com Deus.